Serviços em nuvem. Bom, basicamente a gente tem falado aqui sobre nuvem, modelos, tudo mais, mas tudo praticamente se resume a serviços que você contrata dentro de um cloud, tá? Algum dos serviços eu vou citar aqui para você e o principal deles é o serviço de computação. Tudo que nós temos hoje, se você trabalha com Java, se você trabalha com .NET, se você trabalha com qualquer coisa open source, seja JavaScript, você vai precisar de um poder computacional para rodar os seus sistemas, seja banco de dados, seja um software. Para isso, o principal serviço que nós temos em nuvem é um serviço de computação. Nada mais é do que você alocar ali um processador, memória e HD. Esse é o princípio básico. Bom, hoje em dia nós temos diversas formas também de trabalhar com aplicações e uma delas são os containers. Os containers não são coisas novas, tá? Se você é um pouquinho mais da antiga, do tempo de Linux, do passado, você pode ver que a parte de containerização ela existe há muito tempo no mercado. Hoje em dia nós temos algumas coisas um pouquinho mais famosas, como por exemplo o Docker. O Docker, se você não conhece, ele te provê um serviço de container onde você consegue colocar uma imagem, ou seja, a sua aplicação vai virar uma imagem e essa imagem pode ser distribuída em um servidor de aplicação de forma transparente. Lembra no passado aquele termo "na minha máquina funciona"? A partir do momento que a gente começou a trabalhar com containers, existem diversas maneiras de se entregar software e uma dessas maneiras é através de um container, onde você tem uma imagem da sua aplicação rodando em uma instância ou mais do que uma instância. Nós citamos aqui containers porque é um novo paradigma no desenvolvimento de software, principalmente no Brasil. Temos diversas empresas que ainda não aderiram ao container e temos outras empresas que aderiram e estão usufruindo do poder e também da flexibilidade de você ter o container. No Microsoft Azure em específico, nós temos um serviço tanto de hosting de container, que você pode pagar mensalmente para deixar as suas imagens lá, e também temos formas de rodar esse container, seja no servidor Linux, seja num servidor Windows. Tanto faz, você vai escolher literalmente o que você quer trabalhar. Bom, falando um pouquinho mais sobre container, eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase aqui para você entender como que funciona, como é a prática do container. E também do lado direito aqui na sua imagem você pode ver que está escrito serverless. Vou falar um pouquinho sobre ele também. Tá? É muito comum nós trabalharmos com máquinas virtuais, as famosas VMs. Essas VMs elas vão te prover ali. Veja, de baixo para cima nós temos physical hardware, ou seja, é o seu hardware físico que você comprou e que você adquiriu. Acima disso, você precisa ter um sistema operacional. Esse sistema operacional ele pode ser Windows, pode ser Linux ou qualquer um que você tenha que faça sentido estar em um hardware para rodar alguma coisa. Bom, acima dele você vai ter ali um controller chamado Hypervisor. Esse controller vai fazer o gerenciamento de várias máquinas virtuais para você. Então, dentro de um único hardware, você pode ter 2, 3, 10 VMs, não importa. Porém, todas essas máquinas virtuais elas vão ter os seus processos atrelados, de certa forma, ao único hardware físico, ao único sistema operacional. Pode ser que você tenha mais do que um sistema operacional, cada um dentro de uma máquina virtual, como por exemplo ali. Você pode ter uma máquina virtual para Linux, você pode ter uma máquina virtual para Windows. Porém, ambas vão utilizar o mesmo hardware, é a mesma coisa. Tá certo? Indo para um paradigma de container, veja que nós temos ali o hardware físico também, nós temos o sistema operacional, que a gente chama de Hosting Operating System, e acima disso nós temos o engine de container. A diferença que nós temos aqui entre a VM e o container é que o container ele vai deixar você ter vários mini containers ali dentro rodando. Então, vamos imaginar um cenário onde você tem um sistema operacional com vários containers rodando dentro. Quando eu falo container, imagina um processo, um serviço rodando no sistema operacional totalmente de forma independente. Tá? Nós não temos dependências com sistemas operacionais dentro daquele container, diferente da VM, onde você tem sim uma dependência direta
com aquele sistema operacional. Aqui no modelo de container, você pode ter cada um desses containers, cada uma dessas imagens rodando através de um serviço, cada uma dentro do seu mundo. Elas não interferem entre si. Apesar de cada uma delas ter os seus próprios processos internos, elas não se importam com os processos externos. Então, os processos do sistema operacional não interferem nos processos que rodam dentro do container. Mais à direita aqui você vai ver o Serverless Runtime. O conceito de serverless ele é um conceito que vem sendo utilizado muito principalmente em nuvem, onde você tem ali embaixo na camada mais baixa o seu hardware físico, você tem um sistema operacional que vai rodar aquilo ali também, e aí você tem um runtime de serverless, onde você tem diversas funções rodando. Qual é a diferença, principalmente no modelo de nuvem? A maior diferença é que você vai pagar por um processamento e mais nada. Então, se o seu processamento leva 5 minutos, você vai pagar para fazer um processamento de 5 minutos. Esse processamento poderia ser, por exemplo, você vai fazer uma rotina específica de mandar e-mail. Ao invés de você deixar isso daí numa máquina virtual rodando e aquele processo esperando chegar o e-mail e você pagar por isso, no modelo serverless não. Ele é acionado quando você precisa realmente mandar um e-mail, e o e-mail é só um exemplo, claro, mas veja essa diferença. No serverless ele vai rodar quando você precisa e você vai pagar justamente o processamento. Numa máquina virtual você vai estar sempre disponível para mandar um e-mail e vai estar pagando sempre estando disponível, porém não enviando um e-mail a cada segundo, por exemplo. O modelo serverless ele é muito flexível, ele te fornece essa possibilidade de pagar o processamento que você está tendo naquele momento e só isso. Além de dividir esses quadradinhos que estamos chamando de functions, eles poderiam ser pedaços de código. Então, esses pedaços de códigos específicos você pode levar para a nuvem, por exemplo, enviar e-mail, enviar notificação, fazer um push, enfim, o que você quiser. Então, a maior diferença nesses três cenários é que em uma VM você tem o seu hardware físico, o seu sistema operacional e várias VMs dentro rodando, compartilhando o mesmo hardware físico. Tá? E os processos são compartilhados também, a memória compartilhada, por exemplo. No modelo de container, você tem os physical hardware, seu hardware físico rodando, um sistema operacional e vários processos denominados containers, pode ser a mesma aplicação ou diversas, só que eles têm processos independentes, nenhum interfere no outro. E para finalizar, no processo de serverless, à sua direita aqui, nós temos o modelo de funções, ou seja, pedaços de códigos independentes que só vão rodar quando for necessário, quando você precisar chamar aquela função, aquele tipo de processamento específico. Bom, serverless se resume a isso, mas eu estou citando serverless aqui porque realmente é uma forma nova, é um novo paradigma de se trabalhar em nuvem. Então, se você está pensando aí em ter menos custo e maior flexibilidade para trabalhar, veja que existe a opção serverless em qualquer tipo de nuvem que você trabalhar. No caso do Microsoft, nós temos aqui o serverless, que é o Azure Functions. O Azure Functions vai te dar essa flexibilidade para você ter um processamento pontual, pagando justamente pelo processamento que você precisa ter naquela hora. Outro serviço em nuvem que é muito comum também é o storage. Precisamos guardar informações. Pensem em storage como se fosse um disco rígido, um HD, onde você está salvando as suas informações e caso você, por exemplo, não trabalhe com aplicações e tudo mais, você poderia ter um storage para guardar, para fazer backup, tanto faz. Esses tipos de serviços são justamente baseados na sua necessidade. Então, pense em nuvem como um contexto de serviços compartilhados ou privados. A gente falou disso lá no começo, tá ok? Então, seja você um desenvolvedor, seja você uma pessoa de infra, a nuvem vai te fornecer diversos caminhos para trabalhar.